É uma questão muito importante, né? Porque a gente, quando fala em benefício fiscal, também nós não podemos esquecer, né, da questão do câncer e de outras doenças, né? Porque, assim, muito se fala em benefício, aposentadoria por invalidez, mas ela também se aplica a quem é portador de câncer. É que hoje a nossa pauta envolve a AIDS, mas a AIDS, né, é uma questão, assim como a doutora colocou, é inadmissível que ainda vá discutir sintomático, assintomático, né? Professor Ivan, vejamos, né? Como é que analisa essa isenção de imposto de renda para portadores de HIV? Tanta discussão, será que o governo, né, não pode rever essas questões de ficar negando para não sintomático da contaminação, professor Ivan? Olha, Gustavo, o mais injusto de todos é o próprio Estado, né? O Estado ele é muito injusto. Ele arrecadou, enquanto a pessoa esteve saudável, ela arrecadou o máximo que ela podia dele, né? E aí depois que ele tem lá os problemas dele lá, então ela dificulta que ele tenha acesso aos benefícios e aos direitos que lhe são assegurados pela legislação. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, qual é o maior injusto de todos? Sempre, em primeiro lugar, na minha opinião, é o Estado. Então, o Estado é o criador dessa situação toda. Então, enquanto ele pôde lá contribuir, o Estado estava arrecadando o fruto do trabalho dele. Depois, quando ele não pôde mais contribuir, e aí, portanto, ele passa a ter direito de receber do Estado, o Estado coloca a ele uma série de empecilhos, não reconhece o direito dele, e ainda quando reconhece, já pararam para pensar no próprio coquetel, que é um sucesso, graças a Deus, como que é a via sacra para o portador de AIDS ir lá buscar, ter acesso ao medicamento? Né? Então, o governo deveria ter aí uma logística, né, para mandar lá para ele, porque é uma cartinha para ficar cobrando do contribuinte, né, uma notificação de um processo, ele faz direitinho, né, a máquina arrecadadora agindo para si. Então, eu costumo dizer que nesse ponto, nesse quesito, o governo tem muito a melhorar, ou seja, a devolução do serviço para o seu cidadão. Porque não devemos nos esquecer que todo o dinheiro que está no governo, ele é fruto do nosso trabalho. O governo não produz dinheiro, quem produz riqueza é a população. E a população é que abastece o governo através dos impostos. Então, a partir do momento em que se foi criado um direito para a população, esse direito tem que ser exercido e as pessoas merecem sim ter acesso a eles. Então, eu não gosto bem de analisar essas questões, né? Porque elas são revoltantes, né? Então, é simplesmente a supressão de um direito através da criação aí de uma série de dificuldades. Então, a gente tem isso, você muito bem disse, né? O pessoal que é acometido do câncer e todo cidadão que também, qualquer doença degenerativa, está lá no regulamento do imposto de renda, tem direito à isenção. Eu costumo dizer que no Brasil nós tínhamos que adotar, isso já há muitos anos eu falo isso, o chamado imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? É aquele momento em que, quando o governo precisa, ele tem lá o cadastro de todo mundo, como cobrar, tem até a conta do contribuinte, ele já tem tudo na mão. Então, quando ele precisa devolver alguma coisa, ele já tem tudo lá, não tem essa dificuldade da gente ter que pegar uma fila, ir lá buscar, fazer uma via sacra, ele já tem tudo, foi ele mesmo que pediu. Então, essa dificuldade aí é justamente para criar aquela sensação lá, aquela dificuldade, muitos talvez desistirem aí no meio do caminho. Lamentavelmente, o Brasil precisa melhorar e melhorar bastante nesse quesito, né? Em devolver serviços para a sociedade. Então, nós temos que ter aí um país mais justo nesse sentido, né? Então, não é só nesse governo, todos os governos fizeram isso, lamentavelmente. Então, na minha opinião, é o seguinte: se criaram direitos em excesso lá na Constituição de 88, então que se refaça a Constituição. Não fique fazendo isso com a população, porque nessa situação, quem mais sofre é a população de baixa renda. Elas não têm acesso à justiça. Então, por mais que a gente fale, não, mas tem a justiça gratuita, não, vai lá na prática, né? Vai lá no México 70 que nós temos aqui, vai na comunidade que tem no Guarujá, vai lá ver, vai lá acompanhar essas pessoas aí, elas se esforçarem lá para ter acesso a uma série de benefícios aí e de coisas que o Estado deveria fazer por elas e não faz. Então, se nós temos aí um Estado que cria esse abismo, nós temos que ter um Estado que resolva esse abismo, né? Então, ou que
não deixe com que esse abismo se acentue cada vez mais.